E aí, gente, como é que vocês estão? Como é bom estar de volta com vocês para dar sequência ao nosso assunto da semana passada. A gente começou falando sobre o Natal e algumas curiosidades sobre o nascimento de Jesus, sobre o pai dele, que é José, o carpinteiro. E nós vamos estar dando sequência ao longo desse mês de dezembro, falando dessa data, uma das mais importantes para nós, que é o nascimento de Jesus, e nós vamos continuar falando sobre isso na próxima semana, motivos dele ter nascido. E algumas curiosidades que eu trouxe, só recapitulando, se por acaso se perdeu o programa da semana passada, nós falamos sobre José, na saída dele da cidade de Nazaré até a cidade de Belém, que era a cidade dele, a cidade onde ele nasceu, os antepassados dele, e o imperador romano ele tinha decidido fazer um recadastramento, um recenseamento de todos os países onde o Império Romano governava, entre eles Israel, e esse recenseamento teria que ser feito na cidade onde nasceu. José e Maria estavam em Nazaré a questão de trabalho, porque José tinha a sua empresa de carpintaria, e a gente falou um pouquinho a respeito disso, que na época carpinteiro e pedreiro estava assim, no primeiro escalão na lista da construção civil. Hoje a gente tem muitas modernidades que vai aumentando cada vez mais as opções. Hoje nós temos engenheiros, temos pedreiros, temos arquitetos, mas na época no que não existia a profissão engenheiro, a profissão de arquitetura, mas tinha pessoas que exerciam esse papel, e uma dessas pessoas que exercia esse papel era José. Ele não tinha estudado para ser engenheiro, mas tinha que pensar como engenheiro. Não tinha estudado para ser arquiteto, mas tinha que pensar como arquiteto. Então era uma profissão muito valorizada e ele tinha, assim, bons recursos. Voltando aqui, no livro de Lucas, o capítulo 2, quando eles estão chegando em Belém para esse recenseamento, um recadastramento, né? Todo mundo tem que ir lá, dizer, olha, ainda estou vivo, nasci aqui e tal. Faltava 7 dias para que Jesus nascesse, então Maria estava com aquele barrigão enorme e não tinha como ela voltar para Nazaré, aquela viagem longa, ou era feita com um jumento ou era feita em cima de um camelo, então uma viagem muito desconfortável, né? E eu já tive o privilégio de andar de camelo no deserto lá no Egito, e eu te falo que é um negócio bem desconfortável para quem não está acostumado. Mas vamos lá. Aqui em Lucas capítulo 2, versículo 7, preste atenção. Lucas capítulo 2, versículo 7, Jesus estava para nascer, José e Maria lá em Belém, faltava 7 dias até que chegou o dia dele nascer. E Maria deu à luz ao seu primeiro filho. Se é primeiro filho, então ela teve outros, né? A gente vê isso no livro de Mateus, capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, a gente vê essa questão, né, que Maria ela terminou tendo outros filhos também. Então Maria, ela dando à luz ao seu primeiro filho, o envolveu em tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Por que não houve lugar na hospedaria? E aí eu citei aqui na semana passada uma música que eu cheguei a cantar muitas vezes, acredito que você até também conhece, aquele trechinho que diz: pobrezinho nasceu em Belém. Então a gente confunde pobreza com humildade. Jesus era uma pessoa muito humilde, mas isso não significa que ele era pobre, porque são duas coisas totalmente diferentes, humildade e pobreza, né? Pobreza é falta de recursos, bem diferente de humildade. Então José e Maria eram pessoas humildes, pessoas assim de bom coração, de bom caráter, e Jesus ele se tornou essa pessoa também. Mas o fato dele ter nascido numa manjedoura, interessante que no final do versículo 7 diz, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Tá? Essa história do Natal ser 25 de dezembro já é uma outra história que a gente pode conversar sobre isso em algum outro programa. Mas a verdade é que Jesus ele nasceu no final de setembro e início de outubro, que é uma festa conhecida até hoje, comemorada até hoje em Israel, que é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era a festa da colheita, onde tinha a virada
de comemorações, que eles tinham várias festas específicas, e eles comemoravam um período assim, de maior colheita, já que é um país quase todo desértico. Então, cultivar, plantar, colher, então era algo assim que nem todo mundo tinha condições de fazer isso, por ser um país quase todo à base de deserto. Então, com algumas pequenas regiões onde se podia plantar, regiões que eram à beira do Rio Jordão, por exemplo, ou próximo ao Mar da Galileia, regiões assim que tinha água, aí sim eles conseguiam ter uma agricultura sustentável, digamos assim. Então tinha um período do ano em que a colheita era mais abundante, e nesse período eles faziam dias, uma semana de festa, de celebração para comemorar a colheita. E por ser uma festa muito tradicional, pessoas de várias cidades e até mesmo de outros países se deslocavam até lá, porque era uma semana de festa, uma semana de eventos, uma semana de comemorações. E foi justamente nesse período em que Jesus nasceu, no período da festa dos tabernáculos. E José, por ele ser um empresário na área da madeira, ele tinha os seus recursos, ele procurou um hotel, ele procurou pousada para que eles pudessem se hospedar e ali Maria pudesse ter o seu filho. Só que no versículo 7 que a gente leu, diz que eles não encontraram lugar em nenhuma hospedagem. Essa hospedagem está se referindo a pousadas, está se referindo a albergue, se referindo a até mesmo hotéis, porque a cidade estava cheia de turistas. Até mesmo o pessoal que era de Belém, mas estava morando fora e teve que voltar para a cidade por causa do recenseamento. Então tinha os próprios habitantes, os nascidos em Belém, mas que estavam voltando só para fazer o recadastramento, o recenseamento. Tinha os turistas por causa da semana, da festa dos tabernáculos. Então a cidade estava fervendo de gente. E quando José procurou um local para se hospedar, ele não encontrou nem pousada, nem hotel, o que a Bíblia chama de hospedagem. Então chegou a hora de nascer e ele disse para Maria, Maria, ó, o único local que a gente tem é esse, então vai ter que ser aqui mesmo. Por isso Jesus nasceu ali, no que a gente conhece como manjedoura, que foi colocada como fosse dentro de uma caverna, né? Um local mais protegido até mesmo da temperatura, porque nesse período, final de setembro, início de outubro, é um período que faz um pouco de frio lá em Israel. Então José e Maria levaram a Maria para que pudesse ter Jesus num local mais aconchegante, uma temperatura um pouco mais agradável, levaram para dentro de uma caverna para proteger de não ficar assim a céu aberto. Então a gente começa a ver algumas características do nascimento de Jesus. Que ele não era pobre e ele não foi para Belém por questão financeira. Então um pouquinho de toda essa história para vocês. E uma coisa muito interessante que eu quero ver com vocês, aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, ou nas maiores alturas, como diz a maioria das versões, né? E paz na terra às pessoas que lhe quer bem ou que recebem a sua graça. Esse acontecimento do nascimento de Jesus foi algo assim tão espetacular, foi algo assim tão grandioso, que aqui no mesmo capítulo 2 de Lucas, diz que anjos, milhares de anjos, apareceram nos céus, lá em meio às nuvens, e eles começaram a cantar e começaram a adorar a Deus por causa daquele acontecimento. E que acontecimento foi esse? O nascimento de Jesus. Então anjos saíram do céu, eles se visíveis a olho nu, e eles começaram a adorar a Deus. Eu não consigo imaginar o profissionalismo dos anjos, a capacidade que eles têm de cantar, mas com certeza é a coisa mais linda que existe, que não tem coral aqui na Terra que consiga chegar perto dessa qualidade musical, essa qualidade de voz que os anjos certamente têm.
E aí milhares de anjos vieram até as nuvens, a olho nu, e cantaram para celebrar esse momento. Se a gente olhar no livro de Mateus, capítulo 2, o versículo 1 e versículo 2, diz que os pastores viram um sinal da estrela, indicando onde Jesus tinha nascido. E a gente vê até que as estrelas, elas deixaram a sua órbita. Teve até uma alteração no espaço, que uma estrela deixou a sua órbita, saiu do lugar para indicar aos pastores o local exato onde Jesus teria nascido. Então, muitos acontecimentos houve naquele dia, não só entre os seres humanos, mas até entre os anjos, entre astros, estrelas, tudo para anunciar e comemorar o feito mais importante, ou o segundo feito mais importante da história. O primeiro foi o nascimento de Jesus, e o segundo foi a morte do próprio Jesus. Foi importante Jesus ter nascido. E não quero trazer para vocês no próximo programa o motivo dele ter vindo ao mundo. Por que Jesus nasceu? Eu quero convidar você a estar junto com a gente no próximo programa. Não perca, semana que vem, Por que Jesus nasceu. Vai ser um tempo assim tão precioso para nós estarmos juntos, valorizando ainda mais. Esse período de dezembro termina sendo um período em que o comércio está fervendo, é o período que mais se vende, é o período que mais se lucra. E que bom que o comércio, no mês de dezembro, o comércio está fervendo, tem muita gente na rua, tem muita gente comprando, gerando recursos, né, trazendo prosperidade para as cidades. Isso é bom para todo mundo, é bom para o comerciante, é bom para nós que somos clientes. É um período onde a gente junta a família, pessoas da família que faz tanto tempo que a gente não vê, faz tanto tempo que a gente não se fala, faz tanto tempo que não troca uma mensagem nem sequer pelo telefone. Pessoas da mesma família, irmãos, primos, parentes, que estão brigados, discutiram, fazem meses que não conversam. E aí nesse período, final do ano, período de Natal, é um período onde as famílias começam a se reunir novamente, é um período assim tão bonito de reconciliação, de pedido de perdão, de estar sentado à mesa, de fazer aquela belíssima ceia, junto à família, né? Os nonos podem ver os seus filhos, seus netos, bisnetos, todo mundo junto ali ao redor da mesa, tem aquele momento tão bom de se confraternizar, de sorrir, de trocar presentes, mas tem algo muito mais importante do que isso. Tudo isso só se tornou possível porque alguém nasceu para mudar a nossa história. Só é possível ter reconciliação no final do ano, como muitas famílias terminam tendo só nessa data, porque ao longo do ano ninguém quer olhar para a cara de ninguém, né? E isso só existe, essa alegria, essa harmonia, esse momento tão gostoso que é o Natal, que é o final do ano. Tudo isso só existe porque alguém nasceu. E esse alguém é Jesus. E eu quero continuar sobre esse assunto na próxima semana. Só lembrando, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas o que menos importa é a data. O que mais importa é o acontecimento. Jesus nasceu e glória a Deus por isso. E eu te espero para o nosso próximo programa, a gente dar uma continuidade ao nosso assunto e falando agora mais especificamente por que Jesus nasceu. Não perca, aproveita esse final de ano, liga para a tua família, liga para o teu parente, aquele que faz tanto tempo que você não fala, até vezes porque discutiu, sei lá. Manda uma mensagem para ele, aproveita, reúne a família, dia 25 de dezembro está chegando, final do ano, junta a família, vai ser muito bom, você não vai se arrepender. Então Deus abençoe vocês, fica com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, gente!